O Cartola já está com data marcada para voltar e nessa rodada 7 a gente tem um mar de atacantes para escalar. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise completa sobre os atacantes, vou esboçar um time focado em tirar pontos e vou falar se vale a pena escalar os times do Rio Grande do Sul. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo e que saudade que a gente tava de falar de Cartola FC do Brasileirão, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal é o Cartola FC, principalmente, a gente fala também sobre fantasy games, sobre futebol de modo geral, mas o foco é o Cartola FC, né? E bom, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Como eu acabei de falar para vocês, o Cartola já está com data marcada para voltar, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para poder mostrar. E eu tava com muita saudade, eu sei que vocês também deviam estar com muita saudade, né? A gente ficou um tempo aí falando sobre Cartola Express, sobre Copa do Brasil, Premier League, mas a gente gosta de falar do Brasileirão, né? Então, a CBF definiu que em junho o campeonato vai voltar na rodada 7, tá? Então, lá no dia 1 de junho, que é quando o Cartola vai voltar, a gente tem a rodada 7 do Cartola, tá? Então vamos ter Grêmio e Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense, Fluminense e Juventude, esses dois jogos abrindo a rodada e todos os outros jogos da rodada 7, tá? Então, como eu tinha falado, os jogos dos times do Rio Grande do Sul vão valer para essa rodada já, né? Felizmente a tragédia está melhorando um pouquinho, mas bem lentamente, né? Eu sempre comento aqui nos vídeos, quem puder ajudar, eles estão precisando de doação ainda. Vai ser um período longo de recuperação, tá? Então, ajudem com orações, com doações lá para o Rio Grande do Sul, tá? Mas enfim, aqui no vídeo a gente fala um pouquinho sobre futebol, então vou falar se vale a pena você escalar jogadores, por exemplo, dos times do Rio Grande do Sul. Será que vale a pena escalar um Cristaldo do Grêmio, um Borré do Internacional? Tudo isso a gente vai comentar aqui no vídeo, tá? Vamos falar também sobre a rodada de atacantes, né? Como voltou o time do Rio Grande do Sul, essa rodada tá recheada de atacantes bons. E outra coisa que muita gente tem me perguntado é como é que eu faço para tirar pontos? Comecei meio mal o campeonato, a gente vai falar isso aqui também no vídeo, tá? Vamos lá. Quero começar falando sobre essa questão de tirar pontos. Deixa eu vir aqui no site do Cartola e vir aqui em competições, né? A gente tem nossa liga de pontos corridas aqui, nossa liga clássica do Cartodados, que é uma liga gratuita com 104 participantes, né? Parabenizar o pessoal que está liderando a liga aí, né? O pessoal começou muito bem o ano aí. O Gonçalves Castanho já está com 444 pontos voando aí na temporada, o Mineiro Sempre, o Lecoque de Massa, o Quintinense, Real Faria, voando. A gente, com o nosso time aberto do canal aqui, Cartodados Underline Oficial, não começou tão bem a temporada aí, né? A gente fez algumas apostas que não deram muito certo e a gente está com 372 pontos. Comentem aqui para mim como é que vocês estão na liga de vocês. Se vocês estão liderando, se vocês estão precisando tirar pontos, quantos pontos vocês estão precisando tirar, tá? Em que posição vocês estão na liga de vocês, tá? Enfim, estamos com 372 pontos. Tem bastante gente na nossa frente, tem bastante gente que está com menos pontos que a gente também. Eu acho que a gente precisa se recuperar e a gente vai fazer isso aos poucos, tá? Então, comentando uma coisa que o pessoal me falou muito, Eduardo, será que já é a hora da gente fechar uma defesa? Então, por exemplo, eu vi muita gente pegando e fazendo isso daqui, ó. Vindo aqui, fechando, sei lá, para mim o principal esse dia da rodada é o Atlético Mineiro. Aí o cara vem aqui, zagueiro, lateral, Atlético Mineiro vem aqui fechar a zaga do Galo. Você acha que já é a hora de fazer isso? Não acho, pessoal. Não acho que é a hora de você fechar a defesa, tá? Para quem joga liga clássica aí de turno ou de ano, tá? Por quê? Vamos supor que você está 50, 60, 70 pontos atrás do líder da sua liga, tá? A gente ainda tem aí, pelo menos se for liga de turno, 12 rodadas até o final do turno. E se for liga de ano, você tem 30 rodadas para se recuperar, tá? Vamos supor, você vai, fecha uma defesa aqui, o Galo enfrenta o Bahia, que é um adversário difícil, que tá ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. O Bahia acaba arranjando um golzinho, o Sport fez gol no Atlético Mineiro aí, jogando lá na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil. Você perde todos os seus SGs, você vai ver os líderes abrir mais pontos ainda, tá? Então não recomendo nesse momento você fechar a defesa, tá? Você tem que fazer uma estratégia mista. Escalar um time seguro e ousar em algumas peças que são de interesse ali, que tem potencial, mas que não estão tão visadas assim, tá? Eu vou montar o esboço aqui, como eu falei para vocês, focando em tirar pontos, tá? Então não recomendo para vocês fechar nenhuma defesa, tá? A do Galo é ruim, mas e a do Palmeiras? E a do Fluminense? E a de não sei quem? Não recomendo, pessoal. Vamos fazer uma estratégia
mais segura, tá? Com peças de diferenciação. Eduardo, o que são peças de diferenciação? Então, por exemplo, vamos ver aqui os mais escalados, né? Que eu não recomendo vocês copiarem os mais escalados, não acho que é interessante, tá? Mas eu acho que é interessante os mais escalados para a gente ver os jogadores que estão mais visados. E aí olhar os jogadores que têm potencial de pontuar e que não estão tão visados, tá? Então, por exemplo, eu vou comentar bastante do ataque, porque eu acho que nessa rodada, na rodada 7, a gente tem muitos jogadores com potencial de pontuação no ataque, tá? Muitos jogadores mesmo. A gente vai comentar disso daqui a pouquinho. E vamos fazer uma análise completa sobre isso. Então, por exemplo, os mais escalados aqui tem o Hulk, o Paulinho e o Pedro. Esses jogadores têm potencial de pontuação? Claro que tem potencial de pontuação, são ótimos jogadores. O Pedro é o artilheiro aí do Brasil no ano com 18 gols. O Paulinho e o Hulk são jogadores que em casa vão muito bem. O Hulk não começou tão bem o ano, mas mesmo o não bem do Hulk, é uma média de quase 4, 5 pontos ali. É um cara que cobra pênalti, bola parada, que sempre finaliza muito. O Paulinho começou o ano voando, tava um dos artilheiros da Libertadores, aí, jogando muita bola na Libertadores. Claro que são jogadores de potencial, mas, por exemplo, o Cano é um cara que vai enfrentar o Juventude e não tá entre os mais calados. É um cara que é super artilheiro, sempre fazendo seus gols ali. Por exemplo, os nomes do Internacional enfrentando o Cuiabá, Borré, o Wesley, são peças interessantes. O Estevão do Palmeiras tem jogado muito bem, enfrenta o Criciúma. A gente tem o próprio Veguete que enfrenta o Flamengo, o pessoal não tá visando tanto ele. Enfim, vamos comentar de outras peças de atacantes que são interessantes e que não estão tão visadas, tá? Então, por exemplo, uma estratégia para você tentar tirar pontos é escolher um desses jogadores que talvez não tenha tanto potencial assim, ou então que não tenha tanto potencial comparado com outros atacantes, tirar um deles e escalar essas outras peças menos visadas. Mesma coisa no meio de campo. Scarpa, De La Cruz e Mateuzinho. Claro que tem muito potencial, mas você tem um Arias que também tem bastante potencial. Pode ser que a gente tenha a volta do Alan Patrick, do Lucas Moura. Enfim, vamos comentar sobre peças de meio de campo também quando a gente for esboçar o nosso time ali, tá? Então, eu acho que isso que é a estratégia, tá? Em vez de você fechar uma defesa só, você escalar um time mais seguro e focando em uma peça ou outra para diferenciar, tá? Também não recomendo, por exemplo, então não vou escalar ninguém aqui, não vou escalar nem o Hulk, nem o Paulinho, nem o Pedro, nem o Scarpa, nem o De La Cruz, nem o Mateuzinho, não vou escalar ninguém desses mais escalados. Também não é assim, pessoal, a gente tem jogadores com potencial. O interessante é a gente mesclar, tá? Então, isso falando já sobre estratégia, que é uma coisa que muita gente me perguntou, tá? E eu acho que é uma coisa importante a gente comentar aqui. Não vai pra loucura, dá para tirar os pontos aos pouquinhos, tá? Você tira 5 pontos numa rodada, 10 pontos na outra, 15 pontos na outra, 20, assim você vai, daqui a pouquinho você já grudou nos líderes e já começa a entrar na zona de premiação, depois entrar na zona de liderança e tudo mais, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante, antes de a gente passar para análise de atacantes, que eu acho que é bem interessante, aqui a gente está falando dos mais escalados. Mas tem um outro cara interessante aqui, ó. Para quem não conhece, o Mundo Cartola News, o Diegão aqui, ó, ele faz um vídeo que é os mais indicados, tá? Então ele pega vários, ele acompanha, assim, assiste mais de 40 vídeos ali sobre todos os influencers e traz os jogadores mais indicados para a rodada, tá? Que é os jogadores que os influencers estão indicando, que é um pessoal que faz uma análise bem bacana ali. Inclusive, vira e mexe, ele assiste nossos vídeos aqui para também trazer as dicas que a gente traz aqui, tá? Então é bem legal você ver também por ali, os jogadores estão bastante visados, estão bastante indicados pelos influencers. Vão ser jogadores que vão estar bastante escalados. E claro, vocês podem focar em escalar jogadores desses mais indicados, que é para mais quem está liderando ali a liga, que são jogadores com mais potencial, mas também você pode pegar jogadores que estão pouco visados ali nos mais indicados, tá? Então, assistam depois o vídeo do Diegão, é bem bacana, tá? Ele fez uma prévia para a rodada 7, mas eu acho que ele vai atualizar o vídeo mais para frente, quando os influencers começarem a atualizar os seus times, porque a gente ficou bastante tempo parado ali, tá? Então, mais uma dica para vocês. Mas enfim, vamos lá agora. Já que a gente já falou sobre essa questão das estratégias para tirar pontos, como é que funciona, como é que você tem que escalar. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver se a gente vale a pena escalar jogadores dos times gaúchos, tá? E depois, vamos esboçar o nosso time focando bastante no ataque, tá? A gente vai fazer uma análise bem detalhada dos atacantes aí para a rodada, com bastante potencial. A gente prometeu que a gente ia trazer aquela tabelinha de atacantes que ficou famosa aqui. A gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, falando um pouquinho sobre os times do Rio Grande do Sul, eu trouxe um material interessante, que eu já tinha, na verdade, feito um vídeo, né? Quando eu fiz o vídeo lá, quando ainda estava fechado, quando o mercado ainda estava em aberto, que a gente não tinha tido a paralisação, eu fiz um vídeo analisando os melhores SGs para a rodada, tá? Análise de todos os confrontos. Então, quem quiser pode voltar lá. A gente, claro, vai atualizar esse vídeo, a gente vai atualizar esse material aí depois, né?
Mas eu quero trazer um material muito parecido com o que eu trouxe naquele vídeo, exclusivamente para os times do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente traz a probabilidade de SG dos times, que é gerada por algoritmo ali, né? A gente traz número de gols sofridos por jogo, porcentagem de SG conquistado, gols marcados, SG cedidos, tanto considerando o mando de campo, como sem considerar o mando de campo, tá? Então é um material de estatística bem bacana, tá? Mas para o time do Rio Grande do Sul, pessoal, é muito importante a gente ficar de olho na questão emocional, na questão de tempo de paralisação, de análise de futebol mesmo, tá? Então, por exemplo, o Internacional, por exemplo, ele tem 37% de probabilidade de conquistar SG. Enfrenta o Cuiabá, que tem apenas 22% de probabilidade. Então, o Inter é um dos times com maior probabilidade de marcar e um dos times com maior probabilidade de segurar SG, tá? E por quê? O Cuiabá tá muito mal no campeonato, né? O Cuiabá, que não marcou gols ainda, já sofreu vários gols, é um dos piores times aí do Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil, então o Inter seria um grande favorito se a gente olhar seus números. Mas o que, que a gente tem que ficar de olho, pessoal? O Inter tá muito tempo sem jogar, tá? Se os times do Brasileirão, de modo geral, já ficaram bastante tempo sem jogar, que dirá Grêmio Internacional? Então a gente tem que ficar de olho numa coisa importante aqui. Deixa eu pegar aqui no SofaScore. O Internacional vai ter um jogo no meio de semana contra o Belgrano, tá? Pela Sul-Americana, tá? Cadê? Inter e Belgrano aqui vão jogar pela Sul-Americana na terça-feira. Eu sempre falo, é muito importante a gente analisar números, mas é muito importante a gente assistir o jogo de futebol, bola jogada, ver como é que os times estão jogando. Então, terça-feira vai ser um jogo muito importante para a gente ver como é que o Inter está jogando. É um jogo contra o Belgrano que está liderando o grupo do Inter ali, um time argentino forte ali que tem um futebol bem truncado ali. O Inter no primeiro jogo empatou 0-0 contra o Belgrano, tá? Então, esse é um jogo muito importante para a gente assistir e ver como é que o Inter vai estar. Importante também ver como é que a gente vai estar a escalação do Internacional, tá? O Alan Patrick, o Ener Valencia já estão entregues para o Cudê para poder jogar. Então, se recuperaram de lesão. E quem sabe a gente não tenha no ataque um ataque formado por Alan Patrick, Wesley, Porré e Ener Valencia. Um ataque muito forte. Tem que ver como é que eles vão se comportar ali no sistema ofensivo. Então, muito importante esse jogo do Inter. E vamos ver, se o Inter jogar bem contra o time do Belgrano, tem grande potencial de enfrentar o Cuiabá, conseguir uma vitória boa. Eu acho que é interessante trazer umas pecinhas do Inter, sim, tá? Claro, tem que assistir esse jogo aí. Falando das outras peças ali, por exemplo, o Grêmio, eu já fico mais pé atrás, tá? O Grêmio tem um jogo mais difícil contra o Bragantino aqui, 35% de chance de SG. O Grêmio não tomou gol ainda jogando em casa, mas tem um confronto complicado, tá? Contra o Bragantino. Então, por ser um confronto complicado e pelo Grêmio ter um jogo. Mesma coisa do Inter. Um time que tá sem jogar, mas vai ter um confronto difícil. Talvez uma peça ou outra a gente vai comentar aqui depois no vídeo de alguma peça em outra do Grêmio que vocês podem escalar, tá? Mas vai ser um time que eu vou ficar mais pé atrás. E claro, o Juventude já é um time que eu, claro, não vou escalar. O Juventude que nos últimos 2 meses jogou apenas 5 jogos, tá? Vai estar com um ritmo competitivo bem mais baixo. Enfrenta o Fluminense, que o Fluminense é o time que tem mais probabilidade de SG. Se a gente pegar só os números aqui, 43% de chance de SG. O Juventude tem 10% de chance de segurar SG, então quer dizer que o Fluminense tem 90% de chance de marcar. É o que eu tinha falado ali de Cano e de Arias, tá? Podem ser peças interessantes pra gente focar ali de escalar, tá? Então, do Juventude eu não gosto de nenhuma peça para escalar, vou ficar mais. Esperar ver como é que o Juventude vai jogar esse jogo contra o Fluminense, tá? A gente não vai ter jogo do Juventude pela Sul-Americana, Libertadores, então não vamos saber como é que eles vão se comportar nesse jogo. Então vamos esperar, tá? Grêmio Internacional, eu acho que do Inter tem umas peças bem legais para escalar, do Grêmio algumas mais ousadas assim. E ver como é que eles vão jogar ali na Sul-Americana e na Libertadores no meio de semana, tá, pessoal? Muito importante analisar isso daí. Então agora, vamos esboçar o nosso time aqui que eu tinha prometido para vocês, né? Um time focado em tirar pontos, tá? Lembrando, a gente traz também vídeos de times ali focados em pontuação mais de regularidade, mas aqui a gente vai focar em um time focado em tirar pontos, tá? Antes de escalar o nosso time aqui, de esboçar o nosso time, de fazer nossa análise de atacantes, pedir para vocês, pessoal, eu mostrei aqui que a gente fez o nosso vídeo aqui de esboço aqui, mas depois a gente fez vídeo sobre Copa do Brasil, fez vídeo sobre a paralisação do Brasileirão, tem o nosso Instagram também, tá? Em que a gente trouxe material sobre a Copa do Brasil, sobre a Premier League também, a gente mostrou o Cartão Express também lá, a Liga de Tiro Curto. A gente está trazendo bastante conteúdo sobre o Brasileirão, postando o nosso time do canal lá também, tá? Então, sigam a gente no Instagram, @cartodados, tá? E também, quem puder, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. A gente conseguiu passar dos 3 mil inscritos com a moral de vocês, tá? Eu tenho confiança de que a gente vai passar até a próxima rodada, até a rodada 7,
a gente vai passar aqui dos 3.100 inscritos, tá? E até o final do ano a gente vai chegar aos 5.000 inscritos, eu tenho certeza disso, tá? Então, dá essa moral pra gente, se inscreve lá no canal, tá? A gente sempre traz bastante conteúdo aqui, gratuito, com bastante análise para vocês viram aqui, e vai ter mais coisas, vocês vão ver aqui. Ainda nesse vídeo eu vou trazer mais conteúdo de análise bem legal para vocês, tá? Então, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal. E deixa o like também, é muito importante, tá? O pessoal, é de graça e o pessoal acha que não vale de nada, mas quanto mais like vocês deixam, mais esse vídeo é espalhado para mais gente. Então, se você está gostando desse vídeo, gostou aqui do canal, dá aquela moral pra gente, tá? Vamos lá, vamos esboçar o nosso time. Eu quero justamente começar falando pelo ataque, tá? Vamos lá, como eu tinha falado para vocês, a gente tem, por exemplo, Hulk, Paulinho, Pedro, Veguete, Borré, Wesley, Canóbio, monstro de média básica, o Cano, que eu comentei que é uma peça interessante. A gente tem aqui mais para baixo, mais baratinho, Yuri Alberto, o Wesley do Corinthians, o Mbappé de Itaquera, que tá jogando muita bola. Você tem o Estevão, tem as peças do Vitória, que o nosso Goianiense que tá tomando muito gol. Enfim, essa rodada tá com um mar de atacantes pra gente escalar, tá? Muito mesmo. Então, vou fazer uma análise bem legal aqui com vocês, usando tanto nossa tabelinha de atacantes que a gente manda para os sócios, mas também o nosso dashboard que a gente também manda para os sócios, tá? É uma rodada exclusiva aqui, a gente tinha prometido no último vídeo, que se vocês batessem a meta de likes, a gente ia trazer um vídeo com material de atacantes que a gente traz para os sócios, vocês bateram a meta de likes ali naquele vídeo que eu mostrei para vocês, então vamos lá, tá? Então vamos começar aqui com a nossa dashboard aqui de atacantes, tá? Então, esse dashboard que a gente traz tem desempenho dos times no campeonato, tem mapa de scouts por posição, tem análise de jogadores, é um material bem completo com estatísticas, tá? Tem para as outras posições aqui, eu deixei já filtrado para os atacantes, tá? As outras posições vão ficar fechadas para quem é sócio, realmente. Se você quiser virar sócio, vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Fixado para você assinar nosso plano de sócio, tá? Pagamento único lá, e você tem acesso ao nosso time exclusivo do sócio, que está muito bem na temporada. Tem também dicas por posição, tem esse dashboard exclusivo aqui, tá? Mas, enfim, aqui nesse dashboard a gente traz a pontuação cedida e a pontuação conquistada, tá? E aqui, por exemplo, qual é o time que mais cedeu pontos para atacante na temporada? É o Cuiabá, tá? O Cuiabá já cedeu 6,65 pontos para atacante. Tem cedido muito ponto, tá? Então, ficar de olho aí. Por exemplo, se tiver a volta do Ener Valencia, o Borré jogando muita bola ali, é um time interessante para a gente ficar de olho. Por exemplo, outro time que tem cedido muito ponto para atacante, o Atlético Goianiense, 4,18 pontos cedidos para atacante, tá? Então, peças do Vitória que vão estar pouco visadas, por exemplo, Luiz Adriano, que é o centroavante do Vitória, o Oswaldo, se jogar, é uma peça interessante ali para a gente escalar, o Alejandro, se jogar, também é interessante. Lembrando que a gente vai ter a escalação do Vitória, tá? É um dos primeiros jogos aí da rodada. É importante a gente ficar de olho. Se a gente olhar aqui, times que têm conquistado muito ponto com o atacante, o Atlético Mineiro é o time que mais conquista ponto com o atacante. Por isso que o Hulk e o Paulinho estão tão visados e tem tanto potencial para a rodada, tá? Então, é um time interessante para a gente visar aqui. Outra questão interessante que a gente gosta de analisar aqui a gente está analisando a pontuação dos times sem considerar o mando de campo, mas eu acho que é importante a gente olhar o mando de campo, porque assim, o time quando joga em casa não é igual quando o time joga fora de casa, tá? Então, a gente pode filtrar aqui, vamos ver os times que estão mais cedendo pontos quando são visitantes. Então, quando são visitantes, o time que mais cede pontos para atacante é o Vitória, mas nessa rodada o Vitória vai jogar como mandante. Depois é o Cuiabá, o time que mais cede pontos como visitante, mas o Cuiabá vai jogar também como mandante nessa rodada, tá? O terceiro time que mais cede pontos como visitante é o Juventude. Então, como eu falei para vocês, ficar de olho no Fluminense. O Juventude vai vir sem ritmo de jogo. É um time que tem cedido muitos pontos para atacante quando joga fora de casa. Eu vou mostrar para vocês ali, tá? Enfrenta o Fluminense, que é um time que tem conquistado bastante ponto. A gente tem o Cano ali que conquista bastante ponto. O Marquinhos, que é muito bom. O Keno, que é uma aposta interessante ali para a rodada. Então, é importante a gente ficar de olho. Se a gente olhar os times que cedem pontos como mandante, a gente vai ver aqui disparado. Cuiabá é o time que mais cede pontos como mandante, tá? 7,74. Depois vem o Fluminense. Mas é complicado de apostar em peças do Juventude, como eu tinha comentado, tá? Mas um time que cede bastante ponto como mandante também é o Vasco, tá? Então ficar de olho no Pedro, ali é uma peça interessante pra gente escalar. Então aqui a gente traz várias análises interessantes para vocês ficarem de olho, tá? Eu separei uma análise legal aqui para vocês sobre um cara que está pouquíssimo visado e que muita gente não vai escalar pensando, mas o Internacional tá muito tempo sem jogar, Eduardo, tudo mais. Aqui a gente traz um mapa de scouts, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero trazer análise sobre o Cuiabá, tá? O Cuiabá, vocês viram que é o time que mais cede pontos ali. E o Cuiabá já tomou 4 gols de centroavante, 2 gols de ponta esquerda, 1 gol de
ponta direita. Então, tem tomado muito gol de centroavante. O centroavante do Internacional pode ser tanto o Ener Valencia como o Borré, tá? E aí uma análise interessante também olhando aqui no SofaScore, é mais um aplicativo que eu gosto muito, que é gratuito, que vocês podem olhar. Olha isso daqui, uma análise bem bacana, que é gols esperados, tá? Que é o cara que mais tem criado chance de gol. Borré, líder de expected goals, tá? Então, o Borré, enfrentando esse time do Cuiabá, que cede muito ponto, se for realmente centroavante, é uma peça muito forte. E se for o Ener Valencia, também é uma peça legal. Vamos ficar de olho no jogo de terça-feira, tá? E ele tá liderando essa estatística, sendo que ele tem vários jogos a menos, pra vocês verem como o Borré tem criado chance de gol. Outro cara que tem criado muita chance de gol é o Cano, tá? É o terceiro cara que mais tem, então ficar de olho nele jogando contra o Juventude, pessoal. Uma peça bem legal para rodada. E para finalizar essa análise de atacantes aqui, vou trazer nossa tabelinha de atacantes. O que é essa tabelinha de atacantes, Eduardo? Na rodada 6, a gente trouxe aqui os jogadores que tinham mais probabilidade de participar de gol eram o Veguete e o Pedro, que foram justamente os jogadores que participaram de gol. O terceiro era o Luciano. A gente escalou ele no nosso time, infelizmente o gol dele foi anulado, né? Ele participou de gol, mas foi anulado. Ele era o terceiro. Então, essa tabelinha costuma bater bastante, tá? Eu ainda não trouxe, não coloquei ela em PDF, ainda tá em Excel, tá? Porque a gente ainda tá fazendo nossas análises aqui. Mas, ó, os jogadores com maior probabilidade de participar de gol, vamos filtrar aqui, ó, do maior para o menor. O primeiro é o Paulinho. Então, como eu tinha falado para vocês, quem tá pensando em tirar pontos, vou tirar todo mundo dos mais calados. Pessoal, não tira o Paulinho, tá? Ele é um cara que tem muito potencial para rodada. E ele é o atacante mais escalado e é o capitão mais escalado. Então, é o que eu falei. Vamos supor, você tira o Paulinho nessa ânsia de tentar tirar pontos. Aí o Paulinho vai, mete um gol, mete 2 gols, porque ele tem potencial e você já fica lá para trás nas ligas, tá? Então, o Paulinho é um cara que, mesmo para quem quer tirar pontos, eu acho que é válido ter no time, tá? O segundo cara com mais probabilidade de fazer gol, e lembrando que isso aqui é gerado por algoritmo, é o Cano, 55%. E não está entre os mais escalados, tá? Então é um cara com bastante potencial. O terceiro é o Hulk, que está entre os mais escalados. O quarto é o Pedro, tá? Então aqui, interessante, são dois caras que estão entre os mais escalados e têm potencial. Mas, por exemplo, a gente tem o Borré, 42%. E tem algumas outras apostas, Estevão, Yuri Alberto, Veguete, Luiz Adriano. Aqui tem a probabilidade de participar de gol de cada um deles. Vocês veem que é um pouquinho mais abaixo, que realmente são apostas mais ousadas, tá? Se a gente olhar aqui, os times que mais cedem pontos, o adversário que mais cedem ponto, a gente vê aqui o Cuiabá, é o time que mais cede pontos para atacante, tá? Então tem o Borré, uma peça bem legal, com 42% de probabilidade de participar de gol. O Cuiabá também é o time que mais cede pontos considerando o mando de campo, 7,74. Aí que a gente teria o Luiz Adriano, depois o Vasco tendo bastante ponto, né? Se a gente pegar aqui considerando o mando de campo, aqui é sem considerar o mando, aqui considerando o mando, seria o Borré, depois o Cano, tá? Depois Luiz Adriano e Pedro. Então, ó, ficar de olho no Luiz Adriano. Enfim, pessoal, isso é uma questão de análise que a gente pode trazer, olhando várias questões. Esse material aqui vocês podem tirar o print de atacante, né? Mas a gente traz para todas as posições, a gente traz esse material de análise para quem é sócio, tá? Então, lembrando de novo, quem quiser virar sócio, vira lá. Mas também quem não puder, pô, Eduardo, não está no meu orçamento, se inscreve aqui no canal para ter esse acesso aos materiais gratuitos que a gente vai escalando aqui, tá? Então vamos lá, já fizemos essa análise de atacantes aqui, bem bacana, com várias análises interessantes. Então vamos escalar um time aqui legal. Então, como eu falei para vocês, o Paulinho eu não vou deixar de fora do meu time, tá? Acho que é um cara que tem muito potencial para rodada. Mas aí, um cara que não tá entre os mais escalados é o Cano, tá? Vou escalar ele aqui no meu time. Acho que tem muito potencial. É o segundo cara com uma probabilidade de participar de gol. O Juventude tem cedido muito ponto para atacante, então vamos escalar ele aqui no meu time, tá? Quem quiser focar num time mais seguro ali, por exemplo, o cara mais indicado pelas estatísticas seria o Pedro, tá? Tem a probabilidade de participar de gol bem equiparada com o Hulk, só que o Hulk tem um confronto mais difícil, né? O Bahia não cede tantos pontos para atacante ali, como vocês viram. Tá bem mais lá para baixo. Aliás, o Bahia tem feito um ótimo campeonato. Então, será que vale dobrar o Hulk mesmo? Eu acho que o Pedro seria mais seguro pensando nas estatísticas. Mas esse time, como eu falei para vocês, é um time focado em tirar pontos. E aí, quem que eu vou escalar no nosso time? Borré, tá? Um cara que tem criado muitas chances de gol, enfrentando o time que mais cede pontos para atacante. Vocês viram ali no mapa que tem cedido bem pontos para centroavante, tá? Que é bem a posição do Borré ali. Então, vamos escalar ali nosso time ali, 42% de chance de participar de gol. Uma aposta mais ousada ali, interessante. Mas como falei para vocês, teria o Yuri Alberto para vocês escalarem, o Wesley do Corinthians, tem os atacantes do Vitória, tem o Everton Cebolinha também, alternativa ao Pedro, tem os atacantes do Vitória, como eu falei, o Oswaldo, ou até o Luiz Adriano, como eu falei para vocês, pessoal. Ele não está provável aqui, mas na nossa escalação do Joga 10 News, aliás, outro site que eu recomendo para vocês, fiquem de olho no Joga 10 News, tá? Também é um site bem bacana para a gente ficar de olho aí. Aqui no Joga 10 News, ó, cadê?
Ele tá como dúvida agora, tá entre ele e o Alejandro. Fiquem de olho lá. Se for o Alejandro, eu até prefiro do que o Luiz Adriano, tá? É um cara muito interessante para vocês apostarem no time de vocês, tá? Me agrada bastante, sim. A gente vai ter essa escalação também ali na. Vai ser a primeira escalação, a gente sempre posta no Instagram, às vezes faz live também de fechamento de mercado, tá? Então, é bem interessante essas outras peças. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que esse é um ataque que não é loucura, tem bastante potencial. Os outros atacantes ali estão mais ousados, né? Esses têm bastante potencial e não vão estar tão visados, então você já consegue tirar pontos. Vamos lá para o meio de campo, por exemplo? Então vamos agora falar de outras posições aqui. A gente vai, para o vídeo não ficar tão extenso assim, a gente vai dar uma acelerada, mas vamos trazer peças também focadas em pontuar. Então, se a gente olhar nos mais escalados ali, a gente tem, por exemplo, o Scarpa, que é um cara que eu acho que realmente tem bastante potencial de pontuação aqui, ó, o Scarpinha. Não vou tirar ele do time, tá? Acho que é uma opção bem viável ali. Vamos dobrar ele com o Paulinho. Mas, por exemplo, um cara que não está entre os mais escalados, o Arias, tá? O Arias tem muito potencial na rodada, tá? É um cara que tem gerado muita média básica e cobra pênalti, cobra algumas bolas paradas. Por exemplo, o Arias até agora está com 5,74 de média, só de média básica. Imagina se ele participa de gol contra o Juventude, que é o time que tem maior probabilidade de tomar gol. Vai estourar na pontuação. Então, vamos colocar o Arias aqui no nosso time. Vamos ver, nos mais escalados ali, tá De La Cruz e Mateuzinho. Claro que eles têm potencial, pessoal. Mas a gente tem outras peças interessantes. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui no Cartola FC Brasil, que é outro site que me agrada bastante, tá? Que eu gosto bastante e traz bastante estatísticas para vocês. Por exemplo, um time que cede bastante ponto para meia é o Bragantino, tá? Então, por exemplo, no último jogo, o Everton Ribeiro fez 4,6 de média básica. O Cauli fez 7,6, participou de gol. Tassiano fez gol. No jogo contra o Fortaleza, o Kevin Andrade fez 11,3. No jogo contra o Fluminense, Ganso mitou, Lima mitou. Então, ficar de olho, como eu tinha falado para vocês. É meio complicado escalar peças do Grêmio ali, né? Porque a gente não sabe muito bem como é que eles vão vir. Mas tem jogo no meio de semana pela Libertadores. Vamos ver como é que o Grêmio vai jogar. Como o Bragantino cede bastante ponto, por exemplo, você poderia trazer um Cristal daqui no seu time, custando 10 cartoletas, custando de 4,28 para valorizar. Outro cara para vocês ficarem de olho aqui, bem baratinho. E é uma coisa, para quem está precisando tirar pontos, normalmente quem está precisando tirar pontos é porque não foi tão bem nesse começo de campeonato. E está precisando de ganhar cartoletas, tá? Então, pensar em jogadores que estão de pouco para valorizar, ficar de olho no PP do Grêmio, tá, pessoal? Precisa só de 1,63 para começar a valorizar. E olha o desempenho dele na temporada passada, em 2023. Um maluco destruiu, tá? Teve média de 5,09 e mais de 4 pontos de média básica, tá? Olha aqui, ó. 5,1 de média básica, 5,6 de média básica, 8,2 de média básica. Se for jogar, é um nome muito interessante para rodada. Vamos escalar ele aqui no meu time, só de apostinha, tá? Um outro cara que não é tão ousado assim, igual o PP, igual as peças do Grêmio, mas que não está entre os mais escalados, Rodrigo Garro, tá? É até mais barato do que o Mateuzinho. E o Garro é um cara que tem cobrado várias bolas paradas. O Corinthians vai muito bem na bola parada, tá? O Kaká tem feito vários gols de cabeça e o Garro é o principal responsável. Também é um cara que tem gerado muita média básica aqui, o Rodrigo Garro, tá? Jogando em casa, ele tem destruído. Vocês podem depois dar uma olhadinha nas estatísticas dele no Cartão FC Brasil. É uma peça interessante para quem não quiser ir com o PP ali. Enfim, opções para vocês poderem tirar pontos, tá, pessoal? Então aqui, ó, por exemplo, coloquei o Scarpa, que é um cara mais seguro. Coloquei o PP, que é bem mais ousado, poderia ser o Cristal daqui também. O Arias, que eu acho que é um cara bem interessante para a rodada. Vocês poderiam colocar o Garro aqui também no time de vocês, tá? E fazer outras variações. A gente vai trazer um vídeo de atualização com mais opções ainda, tá? Nas laterais, Guilherme Arana não vou deixar de fora, tá? É o mito do campeonato aí na lateral, tem jogado muita bola. O segundo lateral mais escalado aí da rodada é o Piquerez, tá? Pode ser interessante? Pode ser interessante, mas, por exemplo, o Abel Ferreira já disse na coletiva que o Palmeiras em breve vai perder para a Copa América Gustavo Gomes e Piquerez, e que nos próximos jogos ele quer testar o time sem esses caras. Então, eu não me surpreenderia se o Piquerez fosse poupado e entrasse um Vanderlan, um Caio Paulista. Por exemplo, no time dos mais escalados ali tá uma dobra de Piquerez e Gustavo Gomes. Então, por exemplo, Piquerez e Gustavo Gomes, será que é dobrar o Palmeiras? O Palmeiras não tem jogado um grandíssimo futebol. Eu posso falar isso porque eu sou palmeirense, tá? Então, um outro cara que tem muito potencial para rodada, Marcelo, tá? Olha aqui, ó, deixa eu trazer aqui também no Cartão FC Brasil. O Marcelo em casa, 7,1 de média básica, 12,7 com assistência e vários pontos de média básica, 6,7 só de média básica. Como vocês viram ali, o time do Juventude tá mal, o Fluminense tem um grande potencial de SG, e ele não tá entre os mais escalados, né? Então o Marcelo é um cara legal para rodada. Você tem, por exemplo, o Ayrton Lucas, o René, vamos ver como é que o Inter vai chegar. O Internacional enfrentando o Cuiabá pode ter um potencial de SG.
Tem, por exemplo, Marcos Rocha, alternativa ao Piquerez, um Bustos, quem mais aqui que a gente tem? Aqui tá complicado de laterais mais baratos, tá? Aí fica mais complicado. Mas enfim, a gente já trouxe algumas peças para vocês poderem se diferenciar ali, tá? Na zaga, daí, por exemplo, uma estratégia que eu tenho gostado de fazer é o seguinte: no meio e no ataque, a gente escala jogadores com mais potencial de pontuação. E para recuperar os pontos de valorização, vê jogadores que têm um potencial de valorização e que têm um potencial de pontuação também. Então, por exemplo, vamos supor, o Kahneman é um cara que custa 3,40, precisa só de 0,87 para começar a valorizar. E o Grêmio jogando em casa segurou 2 dias nos 2 jogos que fez. Pode ser uma peça interessante. Não vou escalar porque eu não sei como é que o Grêmio vai chegar e o Kahneman é meio carniceiro. Mas outro cara aqui, ó, Bruno Fux. O Galo tem um grande potencial de SG para rodada. Precisa só de 1,76 para valorizar. O Bruno Fux é um cara que desarma bem, chega bem na bola aérea. Vamos escalar o Bruno Fux aqui, um cara interessante. E aí, por exemplo, Eduardo, pô, já mexi em várias peças ousadas ali. Você pode vir com o Gustavo Gomes, tá? Mais na segurança ali, um cara mais tranquilo para você escalar. Custando 8,79, precisa de 3,34 para começar a valorizar. Enfim, trio Alan Franco também um cara interessante para vocês escalarem no time de vocês. O Arboleda também seria um cara interessante. São Paulo tá muito bem com o Zubeldia ali no time, tá? Aliás, nos mais indicados ali que o Diegão trouxe do Mundo Cartola News, o zagueiro mais indicado é o Arboleda, tá? Nos mais escalados está o Fabrício Bruno do Flamengo. Então, por exemplo, para você poder fazer uma variação ali, ao invés de colocar o Arboleda, que é um cara que tem potencial, colocar o Alan Franco, precisa até de pouquinho menos para valorizar, interessante também para rodada, seria viável. Enfim, vamos lá, escalar finalmente o técnico, o goleiro e depois escalar o capitão, tá? Então, por exemplo, Eduardo, você já colocou vários técnicos ali que meu time tá muito caro, tô sem cartoletas aqui, ó, 12,39 cartoletas. Por exemplo, um técnico baratinho, interessante, é o Carpini, tá? Os outros técnicos, por exemplo, Petit, difícil, Jair Ventura, Claudio Tencati, Roger Machado, mas o Carpini eu já acho que tem potencial. O Atlético Goianiense está muito mal, o Carpini é um técnico que me agrada, tá? Ele não fez um trabalho bom no São Paulo, mas é um técnico bom ali, eu gosto do Carpini, tá? E vai jogar em casa, tem o Mateuzinho que gera bastante média básica. Como eu falei, o Atlético Goianiense cede muito ponto para atacante, então seria um jeito de você cercar ali os atacantes do Vitória, se você não quiser escalar nenhum deles. Então, Carpini é um técnico legal. Vamos ver. Sobrou de cartoletas 4,70. Então, por exemplo, desses goleiros baratinhos aqui, o Lucas Arcanjo do Vitória é um goleiro muito bom, tá? Ele fez muitas defesas aí no campeonato, tá? Ó, 19 defesas em 5 jogos, uma média bem boa de defesas, tá? Ainda não negativou, é um goleiro baratinho. Claro que você tem outros goleiros com mais potencial para rodada. Deixa eu até fazer uma variação aqui com vocês, interessante. Eu comentei do Alan Franco, né? Então, por exemplo, a gente poderia escalar o Alan Franco aqui no nosso time. Seria uma opção bem legal para rodada, tá? Eu gosto do Alan Franco. É um cara que tem gerado até mais média básica do que o Arboleda. E aí no gol, acho que daria para a gente escalar, por exemplo, o Rocher, do Internacional. Pô, o Internacional enfrentando o Cuiabá, que não marcou nenhum gol ainda no campeonato. O Internacional estava muito bem no Brasileirão. Vamos ver como é que eles vão voltar ali contra o Belgrano, mas se ele for pro jogo, pô, Rocher é um nomezaço pra gente escalar na rodada, tá? Daria pra fazer um negativo. Então, pessoal, olha o time bom que a gente conseguiu escalar sem fazer nenhuma loucura. Sem fazer nenhuma loucura aqui, ó. Escalando peças interessantes, colocando peças seguras, outras peças. Você pode mesclar, por exemplo, Eduardo. Não quero usar tanto assim, meu time, eu não, por exemplo, não quero tirar o Mateuzinho. Você poderia colocar o Mateuzinho aqui, poderia colocar o Piquerez na zaga, o Gustavo Gomes para ficar mais seguro. Pô, não quero dobrar o Galo aqui, então pode colocar Alan Franco e Gustavo Gomes, trazer uma pecinha do Flamengo, enfim. Eu gosto de trazer variações para vocês, tá? Sempre o nosso objetivo aqui é trazer variações. Não recomendo nunca você copiar time, tá? Não é o mais indicado. O indicado é você olhar as opções e escalar do seu jeito, tá, pessoal? É muito importante fazer suas apostas pessoais. Enfim, time escalado aqui para vocês. Claro que a gente vai ter atualização no nosso time, falando sobre todos esses dias que a gente deixou meio de lado aqui, falando de mais opções no ataque, mais opções no meio de campo, tudo mais, tá? Vamos trazer atualizações. Mas por enquanto, um esboção para a gente matar a saudade do nosso Cartola, tá? Lembre de deixar o like aqui no nosso vídeo, tá? Ajuda demais mesmo pra gente, tá, pessoal? Ajuda demais mesmo. Quem não se inscreve no canal. Outro dia eu tava olhando as estatísticas. Mais de 50% das pessoas que assistem o nosso vídeo não é inscrito. Então se inscreve, é rapidinho. Dá essa moral pra gente, ajuda a gente, deixa o like. E aí, para fechar nosso time, escalar nosso capitão, como a gente está no nosso time ousado, claro que a gente vai escalar um capitão mais ousado para você, tá? Então, eu falei bastante aqui do. Eu acho que um capitão ousado para rodada seria o John Arias. Eu gosto muito do Arias de capitão para rodada. É um cara que tem gerado muita média básica e muita probabilidade de participar de gol.
Tem o Cano também, que é um grande potencial para diferenciar. Mas nesse time eu vou dar uma moral para um cara. É até uma homenagem ao Rio Grande do Sul. Força para o Rio Grande do Sul ali, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se recuperar dessa tragédia, com a ajuda de todo o Brasil, com a ajuda das doações. O nível do Rio Gaíba vai baixar, tá? Então, como homenagem ao Rio Grande do Sul, nosso capitão aqui vai ser o Borré, tá? Rafael Borré, enfrentando o Cuiabá, que é o time que mais tem tomado gol mais tem sofrido gol de atacante, mais tem cedido pontos para atacante. O Borré, líder de expected goals, nosso capitão para rodada aí, para dar essa moral para o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de volta do Cartola, tá? Até a próxima. Falou!